Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei em que momento você está nos ouvindo aí do seu dia, mas eu quero dizer que o nosso Páginas Laranjas está de cara nova. Aquele espaço para contar histórias dos empreendedores, das empresas de Cascavel lá no blog da Contele, agora também em áudio e vídeo com o podcast Páginas Laranjas. Nós não temos, assim, um formato único, nem uma periodicidade definida, mas quando a gente sentir assim, poxa, essa história merece um episódio, a gente precisa levar isso para um podcast, então a gente vai gravar. E é por isso que eu estou aqui hoje recebendo com muita alegria o Bélgio Bon Júnior. Ele que é diretor da Bon Urbanizadora e dá continuidade à história da família Bon, pioneira aqui em Cascavel, né? E que carrega um legado de liderança, de empreendedorismo. Muito prazer te receber aqui hoje, Bélgio. Acho que a gente tem bastante coisa, bastante assunto para conversar, né? Oi, Manu. Tudo bem? Obrigado pelo convite. Com certeza, a história é longa. Existe muita coisa para a gente estar conversando, sim, né? E show de bola, vamos lá. Legal. Bélgio, vamos começar assim, literalmente, do começo? Com certeza. Eu queria que você contasse, né, um pouquinho da história da sua família. Quem é a família Bon? O que você pode nos contar? E começa lá do seu avô, é isso? Isso, vamos lá então. Meu avô, foi natural, nasceu em Montenegro, Rio Grande do Sul. Depois foi para Joaçaba, Santa Catarina. E lá tinha uma indústria de panificação. E a convite de uma pessoa veio conhecer Cascavel em 1951. Cascavel ainda não era Cascavel, porque a primeira empresa que chegando aqui ele comprou ainda era a comarca pertencente a Foz do Iguaçu, esse alvará que a gente tem guardado com muito carinho, né, até hoje. E aí começou a história, né? Isso aí, meados de que ano, mais ou menos? 51. 51. 50 para 51. Cascavel ainda não tinha se emancipado. Estava recém se emancipando. Isso. Então, o avô começou com a compra da família Catani, na época. A família Catani fundou o posto em 1948. Em 1951, o avô adquiriu. E existem muitas histórias, né? Eu nasci em 1975 e muita coisa aconteceu. Sempre fiquei trabalhando no posto desde os meus 11 anos de idade. Antes disso, já acompanhava no agro, né? A gente também tinha algumas aquisições, o vô fez algumas aquisições na parte do agro aí. A gente também trabalhou com distribuição de óleo diesel em fazendas, lubrificantes, então a gente teve toda essa história aí em Cascavel. E o seu avô, falando dele, seu Valdemar Bon, é isso, né? Tem inclusive homenageado em nome de rua aqui na nossa cidade, né? Ele foi fundador da SIC, do Clube Comercial, do Sindicato Rural. Ele realmente fez história aqui na nossa cidade, né? Acrescentou muito aqui para o crescimento de Cascavel, né? Graças a Deus, Cascavel foi privilegiada, né? Com tantos pioneiros aí, com tanta vontade de construir e de ter a visão de que essa cidade com certeza se tornaria uma grande cidade como a gente vê hoje, né? Então, o que acontecia, né? A história que eu acompanhei, que eu vi todo esse tempo que eu estive lá presente no posto. A topografia de Cascavel, chegando de Curitiba, quando a gente chega aqui praticamente até o calçadão, ela tem uma topografia. E depois do calçadão você desce, chegando ali no posto Central Shell, hoje Avenida Brasil, com Salgado Filho. E ali a topografia ela fica plana. Então, muito acontecia de muitas pessoas que estavam com o destino de Foz do Iguaçu ou Guaíra, procurar passar essa parte dessa topografia da cidade para que durante a noite, quando fossem parar, se chovesse ou garoasse, teriam dificuldades de passar essa parte, que teria um morro ali, vamos dizer assim. Então eles procuravam sempre chegar até o posto. Aonde, chegando lá no posto, sempre o meu avô lá, morava no posto, acolhia essas pessoas,
né? Ali também existiam restaurantes, ali era um centrinho onde as pessoas se relacionavam. Era o ponto de concentração ali. Então, muitas pessoas, o vô fez ficar aqui, como primeiro dentista, como agrimensores, como várias pessoas de várias atividades. Então, sempre aberto a contribuir, a poder trazer essas pessoas aqui com oportunidades e também visando assim a necessidade de crescimento, de evolução. Então, a SIC, o vô foi o fundador, né? Nós temos o título da empresa 001 da SIC. Então, muita coisa legal, né? O Sindicato Rural também, o vô fundou, ajudou a fundar. A Associação Atlética Comercial, ela nasceu com uma briga de Tuiuti comercial sobre futebol. Todo mundo já conhece essa história. O Caninana, o vô era apaixonado, onde ele engajou isso e criaram a Associação Atlética Comercial. Então tem muita história aí, né, da nossa família e junto com as demais famílias pioneiras de Cascavel que fizeram todo esse trabalho maravilhoso que a gente pode estar nesse momento dessa cidade. Tem muito orgulho disso. Que bacana. E você entrou para os negócios da família, vamos dizer assim, ainda moleque. Você comentou 10, 11 anos, você já acompanhava, já de alguma maneira estava ali junto com seu avô, com seu pai. Como é que foi assim a sua entrada nos negócios da família? Desde criança, né? É o mesmo costume que eu tenho com os meus filhos. Eu sempre estive junto com o meu pai, acompanhando as atividades, né? Sempre indo até a fazenda, né? Lembrando de dormir no chão da Toyota laranjada, que eu As nunca vou memórias. esquecer, né? Indo lá olhar todo esse processo e a gente vai se acostumando. E com 11 anos para 12 eu comecei a trabalhar no posto, né? Não fui muito bem na escola, então o pai falou, então você vai trabalhar. E daí, E aí tudo começou. daí tudo começou. Vamos dizer, entre aspas, como se fosse um castigo, eu não achei, né? Eu achei aquilo maravilhoso, realmente, né? E comecei a trabalhar no posto e depois de uns 4, 5 anos, a gente tinha um gerente de todas as empresas, né? Do posto, da distribuidora de óleo diesel, da parte de lubrificante, que também fazia uma gestão da parte do agro. E esse gerente começou a comunicar à família que ele iria se desligar do grupo e que ele iria se aposentar. E começaram a achar uma parte quem ia fazer a sucessão dele, e ele, num certo momento, achou que ele poderia estar me preparando, e foi onde isso aconteceu, essa Essa transição. transição, e eu comecei a assumir alguns negócios da família. Terceira geração da família É. assumindo. Legal. Bélgio, hoje você é então o diretor, né, da Bom Urbanizadora. E para quem ainda não teve a oportunidade de conhecer algum empreendimento de vocês, ou até mesmo não te conhece, eu gostaria que você falasse um pouquinho, né? Quem faz a Bom acontecer? Quem está por trás? Você pode contar um pouco agora da história da incorporadora para Sim. nós? Há uns 12 anos atrás, eu tive um convite de um grupo, onde, na verdade, antes de ter esse convite, eu já estava numa organização para expandir a rede de postos. Eu ia para esse segmento, onde eu estava finalizando a aquisição de um posto e já com planejamento de expansão, criar redes, criar uma rede maior. Foi aonde eu encontrei uma pessoa que me fez um convite para conhecer o ramo do loteamento, onde estava tendo algumas execuções da parte do grupo deles. E eu conheci isso e nesse meio tempo fui convidado a participar, né? Me determinou algumas funções ali dentro desse grupo. E eu comecei a entender tudo aquilo, olhar, achei muito interessante o trabalho, né? E foi onde eu comecei a trabalhar. O primeiro que eu fiz foi em Xanxerê, de uma família muito legal, lá a parceria que a gente fez, meu amigão, o Ivan, né? E a gente começou a fazer todo esse processo aí de fazer os loteamentos, né? Então, nos últimos 3 anos, o que eu fiz por último e entreguei foi aqui na região do Tropical, né?
um loteamento aberto ali. Uma região, vamos abrir parênteses, que só cresce também É uma Cascavel, região né? muito nobre, né? Teve uma expansão muito grande aí nos últimos anos, né? Com a pandemia também existiu um fator de explosão lá de adensamento urbano. E eu fiz um loteamento lá numa área de uma família, aí que entra essa parte muito do avô, do nome, do pai, de tudo que aconteceu. Por toda esse tempo que a gente tem de Cascavel, a gente tem muito relacionamento com famílias antigas, com pioneiros também. Uma família, o local que eu fiz esse loteamento, onde esse senhor chegou e falou o seguinte: eu vou confiar essa área para que você faça o loteamento na nossa área em parceria, porque o seu avô final da década de 50, 60, me ajudou muito na questão da madeira. Cascavel exportava praticamente toda a madeira para a Inglaterra e houve embargos, né? Onde grande maioria dos madeireiros passaram por uma dificuldade e depois abriu a construção de Brasília e eles melhoraram a situação. Mas o voo estava bem estruturado e pôde ajudar muito esses amigos, parceiros, aquilo que eu te falei do início de se ajudar, essa corrente do bem, né? Então foi aonde esse senhor chegou lá e falou: eu lembro que eu era criança e brincava lá, era uma serraria. Tinha as montanhas lá de serragem. Vou confiar essa chácara aqui para que você faça o loteamento. Foi onde eu trabalhei, né? Fiz já daí esse loteamento. E tem uma outra área muito nobre na frente também, ali na Avenida Guaíra, chegando ali do lado esquerdo, que também é da mesma família. Falando, depois disso a gente faz essa. Então a gente está terminando também esse outro projeto. Então também tem o Vivendas do Bosque, que é o lançamento aí, Já né? já vamos Recente, né? falar. Então seria basicamente essa minha história. A gente fez em outras cidades aqui do Paraná também, loteamentos, em Cascavel fizemos alguns também junto com o grupo. Na verdade, participei de 9 projetos junto com o grupo e agora estamos aí. Você citou mais uma vez o seu avô, né? E na verdade esse legado que você carrega é uma grande responsabilidade, né? Como que você leva isso para sua gestão ali na incorporadora, por exemplo, esse legado, esse aprendizado, essa responsabilidade, né? De manter na memória e vivo o nome do seu avô. Eu acho que é uma questão muito tranquila, né? Porque a responsabilidade, a, a necessidade de fazer as coisas certas, ela é natural, devido a todo esse acompanhamento do processo do voo, a seriedade da condução dos negócios, da família, né? Então, de carregar esse nome, de honrar todo o trabalho de quem nos antecedeu e ter acompanhado isso, eu não vejo isso como alguma responsabilidade, né? A gente tem que fazer o que realmente é É certo, da certo. maneira certa, conduzir as coisas de maneira... É uma muita responsabilidade, né? Você tem ali nas mãos projetos que vão tornar a cidade diferente. Então, uma das coisas que a gente costuma dizer dentro da nossa marca, né? Onde o urbano encontra o humano, né? Dos nossos slogans. Outra coisa, fazer projetos que Cascavel ainda não conhece, mas merece. Existe uma infinidade de mudanças em todos os mercados, então a gente tem estudado muito especializado em projetos sustentáveis, toda a tendência em relação à responsabilidade social. Quando a gente coloca a urbanizadora no nome, dá uma amplitude, né? A gente colocou isso porque na hora de montar a marca, discutindo, conversando com o pessoal que fez reuniões exaustivas, eu falei, não, vai ser urbanizadora porque é um conceito mais amplo. É onde a gente tem que ter o compromisso com o todo. Quando a gente faz um loteamento, ele se eterniza. Isso, a rua nunca mais vai sair daqui, vai passar quantos mil anos e tá lá. Então tudo isso tem que ter muita responsabilidade, tem que ser muito bem pensado. É o que você falou de responsabilidade. Desde muito criança eu aprendi a ter a responsabilidade de cumprir os horários, de cumprir todos os compromissos que existiam na minha vida, até mesmo por energia da minha família, né? O pessoal era bem enérgico e eu transmito isso dentro dos... Passo isso para minha geração, para os meus filhos aí também. É o que a gente deixa
eu costumo dizer, né? O que tem valor mesmo é o que o dinheiro não compra. Então, esses valores que a gente tem é o que realmente pesa aí na marca, né? Você comentou sobre ser enérgica, família enérgica, e é realmente essa primeira impressão que você passa. Ó, quando você foi entrando aqui, já dá para sentir isso em você, né? O teu perfil empreendedor. Vocês usam muito o termo também de pensar fora da caixa, de fazer diferente, né? E como é que você faz? Hoje, a construção civil, o ramo imobiliário segue muito aquecido aí o mercado, né? E como você faz ali no dia a dia para se manter à frente das tendências aí do setor? Para vencer os desafios do mercado? Como que é esse teu processo aí? A gente compõe uma equipe que possa estar muito engajada nos projetos, entendendo qual é o objetivo da Boa Urbanizadora, trabalhar por algo maior do que simplesmente realizar um negócio, de assinar um contrato, de ter esse dinheiro, vai muito além disso tudo, né? É realmente fazer parte da construção de uma evolução maravilhosa que essa cidade vem acontece e o que a gente tem passado, né? Então a gente sempre está buscando olhar para fora da nossa cidade. Nossa cidade merece ter tendências que a gente observa fora da nossa cidade, em grandes centros, em fora do nosso país. Então a gente observa a necessidade de muitos produtos aqui que vão além de parte urbana. Quando é no urbano, tem que ter a tendência para a parte ambiental correta, sustentável. Então a gente vai trabalhando muito nesse sentido. Esse é o nosso grande desafio, de ter o maior aprofundamento possível nesse sentido, de aumentar cada vez os nossos estudos, os nossos investimentos. A outra parte muito importante é a educação do amigo corretor, né, do consultor, de educá-lo para ele poder entender qual é a alma do projeto, qual é o perfil do consumidor de tal projeto. Então, esse é o outro investimento grande que a gente está fazendo. Então, esses ideais todos aí, a gente tem muita responsabilidade de todos que fazem parte dos projetos, né? Então, é fantástico a gente poder trabalhar com tudo isso. A gente fala aqui de construção, empreendimentos, é o teu ramo, é o teu ofício, a tua profissão, né? Prédios, estruturas, mas vai muito além disso, né? Porque na verdade você é um canal de realização de sonhos para outras famílias, né? Muitas famílias conquistam, né, um lar, uma casa através aí do que você oportuniza, né? E como que é esse sentimento para você? É uma mistura de sentimentos, né? É muita felicidade, é maravilhoso poder participar, contribuir na vida das pessoas para realizarem o seu sonho. Quando você chega numa área nua e já começa a imaginar tudo que a gente pode colocar ali, qual o projeto que a gente pode desenvolver, imaginar aquelas pessoas morando ali, tendo seu lar, mais qualidade de vida. E depois disso, o projeto está pronto, você terminou, você começa a ver a evolução das casas, tudo sendo construído, e depois de um bom tempo, aquelas pessoas habitando aquele lugar. É fantástico você passar na rua e ver uma criança na calçada, uma família convivendo ali, desfrutando daquilo tudo que foi sonhado com muito carinho, né? Então isso é maravilhoso, é um sentimento inexplicável. Bélgio, você viaja bastante, você busca referências de fora, como que é? Sim, a gente sempre está passeando, né, e trabalhando ao O mesmo empreendedor nunca tempo, para, né? né? Nem viajando, né? Com certeza. A gente sempre está de olho no que está acontecendo a nível mundial, onde tem alguma coisa que é diferente, a gente vai poder entender, aonde esses investimentos... A gente começa a pensar, vamos dizer, um tapume, né? Simplesmente é lá uma placa e tal. Você chega em alguns lugares do mundo, agora na última viagem que eu fiz, até falei para minha esposa, ela me mandou um vídeo. Falei, vamos ver isso aqui. Falei, o que você quer? Falei, não, eu quero olhar aquele tapume. Ela começou a dar risada. Daí eu bati no tapume, olhei qual era o material daquele tapume,
qual era a impressão que tinha na comunicação visual daquilo, né? Tudo isso traz traz respaldo para o produto, para que o consumidor final, muitas vezes, que não tem tudo que a gente tem, que é o dia a dia, de entender o produto, de ir atrás dos projetos, de executá-los, de entregá-los como a foto, né? Então, o consumidor, ele está lá querendo aquela foto, então você vai trabalhar para isso. E comunicar isso, como vai ficar, é fantástico. Então, eu olhei aquilo e fiquei maravilhado, né? Até conversei com um amigo que trabalha aí com grandes incorporadoras aí, comentei sobre isso, né? A gente estava até brincando sobre isso tudo, que hoje a gente vê uma parte de obras que você passa lá, o cara coloca a pior madeira, a madeira mais barata, aonde no decorrer do tempo, aquela obra vai levar algum tempo, vem um vento, derruba, pode ter um problema até de segurança para um pedestre, para quem está no trânsito. Então, não é à toa que as coisas acontecem da maneira que acontece fora, não só nos grandes centros do Brasil também, existe muita estrutura legal, mas fora do Brasil. Não é por acaso. A experiência vem com o tempo, não tem outro jeito, né? O tempo é o mestre de tudo. Então, quando a gente observa que existem países aí com quantos 1000 anos na nossa frente, a gente tem que buscar entender, ir a fundo e também trazer esses modelos que dão certo para a nossa marca, para os nossos produtos. Tem algo que hoje é o teu maior desafio como empreendedor? Algo que você poderia destacar? Eu acho que todos os dias a gente tem que levantar com muitos desafios, né? O maior desafio realmente é a gente poder comunicar, né, o que a gente está fazendo. E o outro desafio é não comunicar não só para o cliente, não só para o corretor, é comunicar para toda a equipe de forma clara. Quais são os objetivos desse projeto? Para que esse projeto está nascendo? Por que eu fiz a pesquisa e essa pesquisa apontou que o público precisa desse X produto? Como que isso vai ser desenvolvido? Então, a comunicação eu vejo que é um grande desafio, né? Quando a gente tem uma comunicação clara, a Assertiva, gente né? consegue ter mais celeridade em todo o processo. E vai quebrando algumas objeções também, né? Que muitas vezes vão surgindo dos empreendimentos, dúvidas, né? Na comunicação que você vai resolvendo isso. Com certeza. Então, a gente tem, dentro da empresa, bastante trabalho com a parte técnica, né? Seja da parte de arquitetura, engenharia. A gente sempre está em contato pleno, né? E também da parte comercial todas as pessoas da empresa precisam entender dos projetos, né? A gente costuma dizer que da pessoa que está dando a manutenção ali de limpeza, do cafezinho, ela está contribuindo da mesma forma que a pessoa está lá vendendo o produto final, ou a pessoa que está na obra lá com uma máquina pesada, ou seja quem for, todos têm um papel, que é essa entrega e todos contribuem, cada um com a sua função, né? Cada um com a sua responsabilidade, e o produto só é entregue com perfeição a hora que todos entendem esse processo. Então, essa comunicação, né, a gente tenta ter ela mais clara possível. Legal. Belge, você tem 48 anos, é isso, né? Sim. 48 anos, pai de 3 filhos. Minhas bênçãos. Esposo, filho também, né? Morador nascido, criado aqui em Cascavel. O que você acha aí? Foi você quem escolheu Cascavel ou Cascavel quem te escolheu? Eu vejo que você tem muito amor pela nossa cidade, né? A paixão é grande por essa cidade, né? Onde a localização que a gente está aqui, eu lembro como se fosse hoje, quando eu era criança, de quando o asfalto começou aqui. Então, tudo isso emociona, né? A gente poder... E hoje, graças a Deus, né? Sou minha esposa, Paloma, meus filhos, o Guilherme, 11 anos, o Guilherme, 14, o Matheus, 11 e a Manuela, 4. Então, esse trio aí é tudo na minha vida, junto com a minha esposa, né? E é fantástico poder passar para eles todo esse conhecimento, toda essa história. Eu sou muito de levar para a escola,
trazer da escola. Paizão mesmo. Eu sou muito de almoçar junto, eu sou muito de tentar da melhor forma, a maior quantidade e qualidade de tempo possível, né, para que eles possam entender. Tudo que eu passei, o jeito que era, procuro sempre comentar como foi a minha infância, por onde eu brincava, como era. Quando chovia, a gente deitava nas valetas de terra aqui, água quentinha. Depois que começou a sair o asfalto, era melhor ainda tomar banho de chuva, porque daí a água ficava quentinha da temperatura do asfalto no canto do meio-fio. Então, tudo isso é muito legal, né? Eu amo Cascavel, é fantástico olhar a evolução dessa cidade e o tamanho que ela tem se tornado, e a gente está aqui para contribuir, desenvolver os projetos e contribuir com o crescimento cada vez mais da nossa cidade. É um orgulho. Bom, você é nítido aqui, né? Um cara super família e que, na verdade, os teus empreendimentos todos são voltados para a família também, né? É isso, em resumo, de família para família. Com certeza, a gente conversa muito sobre isso e procura entender. Esse lugar é agradável, moraria aqui, quais são as outras contribuições que a gente poderia dar, porque é uma responsabilidade muito grande, né? Onde você cria um ambiente onde as pessoas vão até lá e vão criar o seu lar, vão criar os seus filhos, vão se desenvolver. Então isso é muito importante, ter muita atenção e ter a noção do tamanho da qualidade de vida que você pode oferecer para essas pessoas, né? Então é fantástico poder ter essa missão aí. Especial, né? Vamos dar só um spoiler, Bélgio. Eu quero saber, você já falou um pouquinho aí, pincelou, mas como assim um condomínio de chácaras? Fala aí, assim, bem superficialmente, porque a gente vai ter um segundo episódio. Quero até te convidar. Você pode participar? Você fica? Você continua? Claro, sim. Então, tá joia. Eu descobri que o Leandro Costa, arquiteto, né? Que você conhece muito bem, estaria em Cascavel. Falei, não vou perder essa oportunidade, quero falar com ele também. Convidei Giovanni, que você conhece muito bem também. E Meus os dois, parceiraços. os teus parceiros. Esse trio junto tem muita coisa para falar pra gente. Com então, certeza. eu quero que você fique pro próximo episódio também. Será um prazer. Combinado. Mas, pra gente finalizar esse, então, né? Que a gente teve a oportunidade de conhecer a sua história, um pouquinho mais da família Bom, um pouquinho mais da urbanizadora. Mas vamos fechar falando um pouquinho aí do Vivendas? Como assim um condomínio de chácaras? A gente olhou para a cidade de Cascavel, conversando e desenvolveu uma pesquisa em relação à capacidade que Cascavel teria de absorver quantos consumidores, qual o perfil desses consumidores que teriam o desejo de ter a sua casa de campo, de ter o seu segundo lar, né, onde tivesse conexão com a natureza, desconexão do urbano, tudo isso a 10 minutos do centro de Cascavel, né? Então foi onde a gente desenvolveu o produto. O novo plano diretor possibilitou que tivesse toda a legalidade do projeto. A gente trabalhou em relação ao licenciamento ambiental, onde a gente tem aí dentro do condomínio para explorar esses 49 mil metros de área verde, né? E também a questão de fazer todo o saneamento de esgoto pela Sanepar também foi outra batalha muito grande que a gente enfrentou em relação a poder fazer essa ligação, como aqui. Então, toda a responsabilidade aí dessa parte ambiental, de usar o condomínio também para que as próximas gerações, os meus filhos, netos, né, possam ter essa conexão com a natureza, ter todo esse entendimento do processo de como é colocar uma semente na terra e ver ela crescer, qual a responsabilidade que tem que ter, o cuidado, né, acompanhar todos esses processos. Então tem muita parte lúdica dentro do condomínio, onde a gente está desenvolvendo todo essa possibilidade de ter toda essa experiência. Para situar quem está nos ouvindo, né? Localização, você pode ser um pouquinho mais específico? Você falou 10 minutos do centro de Cascavel. Isso, a gente também optou, né? Quando a gente levantou possibilidades de áreas, a gente viu
todo o investimento feito na Avenida Piquiri. Então, foram mais de 50 milhões, né, que foram investidos naquela via que está toda revitalizada, nova, com pista de caminhada, com ciclovia, toda iluminada com superpostes de LED, isso transmitindo muita segurança. É no final da Avenida Piquiri, né, um pouco adiante, na verdade. Então, a gente pode Dentro da cidade, praticamente. Perímetro, vamos dizer, um zoneamento de transição, né, que se chama Urbi 1. Então, ele deixa de ser um zoneamento urbano, fazendo uma transição para o zoneamento rural, né? Então, tem essa possibilidade onde a gente pode gerar matrículas individualizadas, essa é uma grande segurança, né? A gente observou aí que existiam muitas chácaras irregulares, teve muitos problemas, né? Então houve uma demanda, existiram 130 chácaras irregulares em Cascavel e um consumo enorme desse tipo de produto irregular. Então, olhando para essa realidade, né, a gente sempre teve o desejo, mas não existia legalidade. E a partir do momento que isso começou a ser legal, com matrículas individualizadas, a gente desenvolveu. É um condomínio fechado, com muita segurança, com inteligência artificial, muita coisa legal, né? A gente tem que se aprofundar muito em cada assunto específico do condomínio, né? Mas já falei demais, né? Você pediu só um pouquinho. Agora vamos deixar para o próximo episódio, né? E além do vamos deixar para os Vivendas... especialistas, Isso, né? Eles vão trazer bastante coisa aqui para nós. E além do Vivendas, né? Outros projetos, o que vem pela frente, quais são os planos, tem novidade, mais novidade? Muitas novidades, temos muitos projetos sendo desenvolvidos, projetos estudando viabilidade. Temos lançamentos aí de mais 2 condomínios, né? Um na área urbana, numa área nobríssima de Cascavel, vamos dizer assim, né? Que é ali no Tropical também, na frente dessa área que eu te falei, né? Então também está sendo desenvolvido ali. Ia ter o lançamento ainda no início do ano, para o meio do ano agora, mas a gente resolveu melhorar e muito o nosso projeto desse condomínio, né? Porque ele tem que ser uma pedra, é uma joia rara que tem que ser muito bem cuidada e desenvolver. Vai ser um condomínio de altíssimo padrão, uma coisa maravilhosa. Logo, logo também está saindo do forno, né? Esse condomínio ali no Tropical, nessa área na frente desse loteamento que eu fiz. E existe um outro também condomínio, já com lotes bem maiores daí também. E existe master plan sendo desenvolvido, parte industrial, existem vários projetos que a gente vai desenvolver aí para os próximos anos. Aguardem que muitas novidades estão chegando aí. A mente não para, né, Não, não para, e a gente sempre tem que estar pensando de inovar, coisas diferentes, né? Então, por isso a gente tem passeado bastante, olhado muita coisa, a gente tem muitos parceiros de fora de Cascavel, cabeças maravilhosas aí que vão contribuindo, né? Para que a gente possa evoluir sempre. Muito bem, a gente segue aqui acompanhando, ansiosos, né, para ver, principalmente o Vivendas, que é o assunto do momento. A gente sempre vai estar voltando aqui, conversando, mostrando, né? Sem dúvida. Legal, obrigada, prazer. Tá? Foi um prazer te receber aqui, conhecer mais da sua história empreendedora, inspiradora também a sua história, né? E fica a dica, porque a gente tem mais um episódio. Você já se comprometeu comigo que você vai ficar para falar um pouquinho mais, né? Muito obrigada, Eu tá? que agradeço pela conversa. muito. Valeu, gente!